mais um papo hoje com o nosso amigo, se me permite dizer isso, Robson Caetano da Silva. Robson Caetano, de 64, mais novinho que eu. Robson, esse relógio vai tocar em 30 minutos, mas não é que é sinal para a gente parar, é para a gente só ter uma... É relógio de avó, você sabe como é que é, você tem... Conheço, eu conheço. Bom, eu coloquei um tema, Robson, de como inovar no esporte, e eu queria começar. A gente vai falar várias coisas ao longo da tua vida, mas uma das coisas, quando a gente fala de inovação, uma coisa que me chamou a atenção é o fato de que você tem um recorde sul-americano de mais de 30 anos, quer dizer, um tempo de 10 segundos há mais de 30 anos, obtido em 1988. E eu começaria por aí. Apesar de toda a inovação, de todas as mudanças, de tudo que o esporte sofreu ao longo destes anos, o que você atribui a esta longevidade desse teu recorde? O que você entende que foi decisivo, importante? Lógico, tem toda a tua característica pessoal, mas são mais de 30 anos onde a gente viu equipamentos, pistas, sapatilhas, etc, etc. Boa noite ao medalhista olímpico Robson Caetano. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos que estão conosco aqui. Ao Laje Grael, meu grande irmão, parceiro, professor Paulo Vanderlei, que provavelmente deve estar por aí. Se não estiver chegando, galera, dá um abraço para ele aí, o nosso presidente do COB, o presidente Varlindo, da Confederação Brasileira de Atletismo, também. Um forte abraço para todo mundo. Mandou mensagem. Varlindo mandou mensagem também. Para todos vocês. O que eu atribuo essa longevidade em algumas marcas, por exemplo, Joaquim Cruz correu 1:44:3 aos 17 anos de idade na pista do Célio de Barros e é recorde mundial até hoje. Não, era recorde mundial até uns 2 anos atrás. Mas continua sendo ainda o recordista brasileiro e sul-americano dos 800 metros, com 42:75. É uma marca espetacular, uma marca que dificilmente um atleta da América do Sul vai conseguir superar. É mais fácil a minha, que é 10:00, do que a do Joaquim Cruz. Mas a minha, ela se torna mais emblemática porque é uma prova, os 100 metros é uma prova que foge a qualquer característica de uma prova mais normalzinha. Existe toda uma tensão com relação à final da prova, aonde o ano que aconteceu foi um ano olímpico, aconteceu na cidade do México, houve uma controvérsia, na verdade eu corri 9:99, o resultado foi esse, oficial. E aí lá é aquela história, há um tempo atrás existia um certo bairrismo com relação a atletas da América do Sul, isso é fato. A gente ia para as competições, os caras olhavam para a gente, o Nelson Rocha conta muito isso, muito bem também. Ele fala, cara, foi meu técnico. Ele fala assim, cara, a gente chegava para treinar nos Estados Unidos, os caras olhavam pra gente assim, ó, de torto, como quem diz, pô, lá vem esse bando de sei lá, perna de pau, esse pé rapado aí. E a gente começou a mudar isso, tá? E mudar de que forma? Existem duas maneiras com as quais a gente consegue mudar um cenário. A primeira, com paixão. Quando você coloca paixão, porque ela é de combustão rápida, ela é de resposta rápida, e se for canalizada para o resultado, batata. E foi o que a minha geração fez. Eu, Joaquim, Zequinha, o Agberto é um pouquinho antes, o Agberto Guimarães, o Pedro Paulo Chamuleira, Arnaldo de Oliveira, uma turma que essa turma fez diferente. A gente se reuniu uma determinada época e começamos a viajar para a Europa juntos e ficar na Europa juntos, passar perrengue juntos, aprender a linguagem, aprender como se comportavam os adversários, entender a importância desse contato mais direto. Eu vi uma live do Joaquim falando exatamente sobre isso, sobre a importância de você estar no mesmo ambiente que o seu adversário, que o seu oponente, que o recordista mundial da prova. Eu treinei onde o Pietro Meneia, em Formia, na Itália, onde o Pietro Meneia tinha um centro de treinamento com horário só para ele treinar.
Eu via o cara treinando, eu via como ele se comportava, como ele andava, como ele tratava as pessoas. Eu decidi não ir muito por esse lado do tratamento com as pessoas, porque ele era um pouco mais áspero do que outras pessoas, do que outros atletas. Eu sou mais tranquilo. Mas a maneira como... Eu fui treinar, fui a Houston para dar uma arejada, para dar uma treinada, e vi o Lewis treinando. Eu estive no Texas vendo o outro atleta, eu fui ver como funcionava. E identifiquei o seguinte: no Brasil nós temos uma gama enorme de atletas, de bons atletas, de excelentes atletas, mas nós não temos ainda um sistema que permita aos nossos atletas esse contato mais direto, respirar o mesmo ar. E foi algo que, inclusive, eu critiquei um pouquinho o Comitê Olímpico Brasileiro, quando os caras trouxeram o Michael Johnson para ser responsável pelas provas de velocidade no Brasil. Legal. Mas por que não falaram comigo? Por que não falaram com o Arnaldo? Por que não conversaram com os caras que fizeram aqui no Brasil e que tem o caminho das pedras? Não adianta nada eu chegar e falar assim: olha, o recorde é X, vamos correr para bater o recorde X. Eu vou estar limitando o atleta. Eu não quero limitações. Eu quero que os atletas pensem no intangível, sonhem no intangível para alcançar algo que seja pleno e duradouro. E foi o que aconteceu comigo. Eu sonhei com o intangível. Eu sonhava em correr 9 segundos. Para minha feliz ou infelicidade, eu corri apenas 10:00, que permanece até hoje, não por conta da marca específica. Virou a minha marca. Meu bonequinho aqui, ó, é o 10:00. É ele. Ele aqui, o Correambu, então, 10:00. Ele é a representação de uma geração que fez muito e que continua fazendo. Ó, só que agora no bastidor, emprestando agora a imagem, participando um pouco mais dos intercâmbios, e eu fiquei muito contente agora que o Comitê Olímpico Brasileiro finalmente me convidou para estar junto com a seleção brasileira durante um camping que vai acontecer em Portugal. E espero mesmo que essa troca de informações seja válida para que os atletas, os meninos, consigam quebrar para 9,80, para 9,70 o recorde sul-americano do 100. Nós temos muitas coisas da tua carreira. Você é um cara que foi a 4 Jogos Olímpicos, um atleta de 4 Jogos Olímpicos, 5 finais, 2 medalhas olímpicas, uma medalha de bronze no 200 em 88 em Seul, né? E depois a medalha de bronze também no 4x100 em Atlanta. Nesse processo, e a gente falava um pouquinho antes, eu queria que você repetisse aquilo que a gente falou, da importância do professor de educação física ou do profissional no início da tua carreira, porque quem vê o medalhista olímpico acha que virou um medalhista olímpico, de repente alguém olhou e disse: poxa, esse rapaz aí tem jeito e vai correr e vai ser medalhista olímpico. Como é que foi esse início, Robson? Da onde surgiu e como é que foi construído isso? Hoje está muito em voga uma expressão chamada mindset, né? Eu chamo de interruptor, né? É um interruptor, é um liga e desliga. Eu jogava futebol num campo de várzea, e aí uma profissional de educação física chamada Sônia Rissetti passou, ela é psicóloga e profissional de educação física. Ela passou e falou: cara, aquele pretinho, ele corre bem, cara. Aí chamou uma atleta dela, chamada Sandra, e ela foi me fazer o convite para eu fazer atletismo. E aquela história, você quando está na comunidade, naquele mundo que é restrito, a tua válvula de escape, o teu universo, ele só tem uma catapulta, só tem um lançador para fora dessa tua realidade. Futebol. Futebol, futebol. Cara, basquete não ia dar porque, cara, não era tão alto. Vôlei, cara, também não tinha muita... Eu já até jogo direitinho, mas não... Na época, voleibol era esporte de bichinha. Cara, nada a ver. Mas é aquela história, você acompanha o raciocínio de um sistema.
E aí eu falei, não, futebol, vou jogar futebol e tal. E aí comecei a seguir essa onda do futebol. A importância do profissional de educação física no meu crescimento como profissional de educação física também, mas como ser humano e profissional em todos os aspectos, foi uma frase dita quando eu comecei no esporte. A primeira frase, foram duas frases. A primeira frase foi eu que disse. Disse, o que é atletismo? Bom, me explicaram o atletismo. Eles fizeram uma anamnese do atletismo e me entregaram. Disseram assim, o atletismo é isso. Você pode ser tão bom quanto esse cara. E apontaram para o João Carlos de Oliveira. E a segunda frase foram eles que me disseram. O professor Ailton da Conceição, que foi da parte técnica do Comitê Olímpico Brasileiro durante anos, quando era ainda na Avenida Graça Aranha, o Comitê Olímpico Brasileiro, e a professora Sônia Risset disseram o seguinte: Robson, você é olímpico. Isso, para um garoto de 12 anos de idade, é uma janela se abrindo. É uma janela se abrindo. Em qual comunidade, Robson? Era de comunidade. E dentro da comunidade, isso é como uma janela se abrindo, um portal se abrindo, para você sair para o mundo. E eu lembro que isso foi tão impactante na minha vida, esse mindset, ou esse interruptor, que quando eu voltei, depois de algum tempo, comecei a viajar, comecei a pegar a seleção brasileira. Eu, com 13 anos, já estava na seleção brasileira. Um ano de treino, eu já estava lá. E eu passei 23, 24 anos na seleção brasileira. Entre menor, infanto juvenil e adulto. Nesses anos todos, eu viajando e voltando, viajando e voltando, viajando e voltando, as mesmas figuras que um dia me criticaram, apontando para mim, dizendo, ia lá, pô, o cara tá mitidão só porque fez uma viagenzinha ali para a Argentina. Só que esse profissional de educação física que me deram essa oportunidade, eles não me jogaram só até ali na Argentina. Eles me jogaram para o mundo. Isso é que eu reputo como a importância do profissional de educação física nos mais variados aspectos. Ele é um psicólogo, ele é um treinador, ele é um amigo, ele é um parceiro, e mais, ele é aquela ponte, que é uma ponte que o Zequinha me disse essa frase uma vez, que leva o atleta de um Brasil afegão para um Brasil suíço. Cara, você com 19 vai para um Pan-Americano em 83 e já 18? consegue... 18 para 19, porque você é de setembro, né? Você é de 4 de setembro. Então, tô com a cola boa aqui. Você é de 4 de setembro. E aí você vai para o primeiro PAN, já sai, e faz a tua primeira medalha. Quer dizer, ali o mundo olímpico começa nesta primeira medalha de bronze, no revezamento, no Pan-Americano. É isso, em Caracas? Isso. E ali começou uma rivalidade entre mim e um cara chamado Ben Johnson. Ali. Na verdade, essa rivalidade ela era com o Nelsinho. Nelson Rocha dos Santos, que é um grande preparador físico, treinador, grande amigo, um irmão, uma pessoa porque eu tenho um carinho enorme. Foi professor, foi meu técnico na Gama Filho. Ele criou rusga com o Ben Johnson porque o Ben Johnson quis barrar a nossa passagem. A gente estava aquecendo para o 4x100. E aí os caras fizeram um paredão, não queriam deixar passar, e eu era o último homem, e o primeiro de cara pro paredão canadense. Tinha Ben Johnson, Desai Williams, Atli Mahor, e tinha mais um outro atleta, que eu não lembro o nome agora. E aí eu falei, Nelsinho, Aí o Nelsinho disse assim, ó, mete a mão e passa isso aí. Eu falei, cara, não... Aí o Nelsinho veio na frente e meteu a mão, saiu abrindo tudo, o Ben Johnson disse... shit, aí o Nelsinho meteu o dedo na shit, senhor, eu falei, caraca, o negócio tá pegando fogo. E aí isso foi pra pista, mano. O Nelsinho ficou tão nervoso, olha que história do caramba. O Nelsinho ficou tão nervoso que ele esqueceu de ir ao banheiro, esqueceu. E na hora, dentro da pista, ele tava com vontade de urinar. Nervoso, ele agachou no cantinho da pista, num Pan-Americano, urinou, levantou, correu barbaridades, entregou o bastão pra gente, quinto, sei lá,
e o Canadá ainda na frente. O João Batista Eugênio correu uma enormidade. O primeiro homem era o Gerson Andrade, que era corredor de 400, porque os nossos corredores de 100 metros na Caia tinha se machucado, aí caiu no colo dele, e entregou para mim e a gritaria, e a gente acabou vencendo o Canadá. Ficou Estados Unidos, Cuba, Brasil. Minha primeira medalha em Jogos Pan-Americanos em Caracas, bronze, linda, maravilhosa, que eu guardo muito carinho. Deixando o Canadá para trás. Claro, e aí começou essa coisa com o Canadá. Só que anos depois, aí essa geração passou, Altevio Araújo, Nelsinho, eles que foram os primeiros campeões do mundo, no revezamento 4x100, eles com o Stanley Floyd e o Sean Crawford, eles conseguiram uma medalha inédita para o Brasil, que foi a primeira Copa do Mundo. Aliás, a história do revezamento passa muito por esse time. E o time brasileiro, eu sempre digo isso, a gente precisa conhecer da nossa história, conhecer mesmo, de cultura, de estudar, entender como é que esses caras conseguiram, 2 brasileiros e 2 cubanos, no time das Américas, bater o imbatível Estados Unidos numa Copa do Mundo, sabe, que aconteceu em Porto Rico. É algo inacreditável para a época, mas os caras bateram. E é algo que não é tão comentado, sabe, passa despercebido. Claro, você vai lá no Google, dá um Googlezinho, você consegue hoje localizar. Eu vou dar uma informação que você não sabe, você é um cara extremamente informado e culto. Em 1973, eu corri o primeiro brasileiro infanto-juvenil lá na URCA, General Brasil, que está nos acompanhando aqui, que foi comandante lá, ele está nos assistindo. Opa! Grande Brasil. Eu fui entre os 10 tempos do 110 com barreira para o primeiro brasileiro infanto-juvenil de atletismo. Nunca tinha colocado um sapato de prego. Acho que quando eles deram o tiro, eu estava olhando tantas maravilhas que quando eu olhei, os adversários já estavam na primeira barreira, eu estava agachado ainda no taco, olhando. Altevio Araújo foi meu contemporâneo, Jorge Baleste, todos na minha época aqui. Aí você, dando um salto, você vai para 87 e você tem uma medalha de prata no 200 no PAN de Indianápolis. E aí, para as pessoas entenderem, Robson, as pessoas acham que correr é correr. Mas correr na reta é uma coisa, correr na curva é outra completamente coisa. Diferente. E aí, dá um toque. E quando você corria no revezamento, você corria na reta ou corria na curva? Eu corria reta. Sempre corri reta. Eu sempre fui de uma chegada muito boa, então corria reta. Mas eu fui para o meu primeiro... Nós tivemos o primeiro Mundial. Assim, algumas coisas foram escritas ao longo dessa minha carreira. Por exemplo, o primeiro Mundial de Atletismo, que aconteceu em Helsinki, eu estava lá. Eu, Joaquim Cruz, não lembro se o Agberto estava, o João Batista Eugênio, Nelson Rocha dos Santos, Katsuhiko Nakaya, estávamos lá. O Gerson Andrade, estávamos lá, marcando presença no primeiro Mundial da história do atletismo, que aconteceu em Helsinki, em 1983. Em 1987, no primeiro Mundial indoor, pista coberta, estávamos lá. Eu, Zequinha Barbosa, representando o Brasil. Eu fui bronze, Zequinha foi ouro, foi prata. Essas histórias, elas são muito ricas porque a gente marca presença. O americano, se você perguntar para ele, cara, no 200 tinha um cara, osso duro. E o Zequinha, nossa, osso duro. Os caras conhecem, os caras sabem quem são, porque eles fazem referência. Como é que o cara passa na... E até mesmo para estudo. A corrida do Joaquim Cruz foi estudada ao longo de décadas. Por quê? Era inacreditável como ele conseguia desenvolver na curva. E tanto que o Alberto Rantorena deu uma bronca nele para falar, cara, não ultrapassa na curva. Ele falou, mas eu ando muito na curva. Ele falou assim, se poupa na curva para ultrapassar na reta. O teu gasto energético é muito alto. No nosso caso, correr a curva, para mim, sempre foi um barato. Mas eu sempre fui homem de reta. 100 metros, 100 metros. A prova que eu mais gostava e que eu mais gosto é a prova dos 100 metros. É os 100 metros. Oi, Caio, já voltou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ouvindo?
E você, falando nisso, Robson, aí até para você fazer uma análise, eu dei uma verificada aqui, nos 10 tempos hoje do 100, dos 10 melhores tempos da história dos 100 metros, os 10 melhores tempos da história do 200, nós temos 7 tempos jamaicanos e 3 tempos americanos. Como é que se explica você, com o teu conhecimento, esse fenômeno? Eu uma vez conversei com alguém da Jamaica, quando a gente falava sobre jogos escolares, e aí me falava da força dos jogos escolares na Jamaica, que eram jogos de uma única modalidade, que o atletismo e as provas de velocidade eram predominantes nesses jogos, é uma competição nacional, etc, etc. É só isso? Ou o que mais você atribui? Eles fazem uma referência muito grande aos nomes que passaram pela história do esporte deles. O atletismo é um esporte tão fácil de praticar e um esporte que dá tanta alegria para uma galera. Eles fazem festa, eles fazem um festival, são 20 dias de festival de atletismo acontecendo na Jamaica, das mais variadas provas, né? E quando chegam as provas de velocidade, o estádio fica tão abarrotado quanto um jogo de futebol. Uma coisa inacreditável. Mas tudo isso porque eles realizam um interescolar muito forte. Eles realizam umas competições interescolares que são, eu diria que, só para o pessoal poder entender a magnitude do negócio, é uma Olimpíada, é como se fosse uma Olimpíada, acontecendo em Kingston, na Jamaica, tá? A Jamaica inteira vai para lá, é reggae o dia inteiro, é festa o dia inteiro, é um festival mesmo, e esse festival, ele valoriza duas coisas. A educação, por conta de conhecimento mesmo, e o professor. Todos os técnicos que lá estão são professores de educação física que acompanham suas escolas e tem bandeira, tem torcida organizada, o negócio é absolutamente apaixonante. Nem o futebol, para você ter uma ideia, nem o futebol é tão forte quanto esse interescolar que eles têm, e que reputa de mais de 100 anos de história. Então, eles reverenciam aqueles que passaram. Don Quer, que foi finalista em Jogos Pan-Americanos, medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, que foi o primeiro jamaicano a correr abaixo dos 20 segundos. Grace Jackson, finalista olímpica e medalha de prata nos Jogos Olímpicos em Seul. Marlene Ottey, que independente de ter se tornado italiana, depois iugoslava para poder continuar correndo, e que foi a 8 Jogos Olímpicos, 7 ou 8 Jogos Olímpicos, um nome que eles lembram sempre com muito carinho, e então, esses nomes continuam acompanhando o atletismo nacional, e com um investimento voltado para as escolas, voltados para a educação, cultura, porque eles promovem também, durante esses 20 dias, 21 dias de festividade, eles promovem eventos culturais, para que se conte a história da Jamaica, como funcionava com a relação com a música, a relação com as artes. Eles fazem um pupurri cultural e esportivo que motiva as pessoas a sair de casa. Eles saem com as suas cadeirinhas e vão para o entorno do estádio e ficam ali. Então, o grande sucesso da Jamaica, principalmente na última década, tá? Nas 2 últimas décadas, se dá muito a isso, a força das escolas, a força do profissional de educação física e a um sistema que favorece em muito o atletismo, que é o esporte de base, e os garotos se veem muito motivados, porque quando você entra numa competição, que você tem um garoto que corre 10 e 5, você fala assim, cara, tem que treinar, cara, porque o garoto do colégio tal tá correndo 10 e 5. E todo mundo sabe de todo mundo. A Jamaica é um ovo. Sim. Mas você ter 7, você tem aí Yoram Break, Asafa Powell, o próprio Usain Bolt. Assim, são nomes que deram assim, a chancela de que a Jamaica é um grande potencial em provas de velocidade curta. Mas lembrando, e assim, existem fases, tá?
foi uma fase em que a Jamaica produziu e assim, produziu resultados incríveis, resultados fantásticos. Eles têm os dois recordes, tem 9,58 do 100 e o 19, não, 19, que foi corrido em Berlim. 2009 pelo Bolt. Então, assim, eu acompanhei as duas provas, assim, em loco. Talvez eu tenha tido a chance e a sorte, né, a felicidade de acompanhar, como jornalista, um dos melhores atletas que as provas de velocidade produziu, que foi o Usain Bolt, com toda a sua irreverência, sua alegria, descontração, e outro igual dificilmente vai acontecer. Meu amigo olímpico, em 88 você vai a Seul com 24 anos e sobe ao pódio com a sua medalha olímpica. No 200, medalha de bronze, 24 anos. Depois, de 91, você vem com uma outra história no Pan-Americano de Havana, 2 medalhas de ouro, no 100 e no 200. Você entende que essa fase dos 24, 25, 26, 27 foi a tua melhor fase no atletismo? Eu diria que foi o apogeu. O apogeu no atletismo, ele se deu dos 24 aos 29. 29 já estava meio que... Até por conta de um erro, tá? Eu deixei de conquistar um ouro olímpico porque eu tinha que ter descansado em 1990 e não descansei. Eu vim de um ano muito forte, 1987, Mundial Indoor, Mundial Outdoor, essa coisa toda. E depois vim em 1988, recorde sul-americano do 100, 200, 60 metros em pista coberta, 200 metros de pista coberta, fui batendo recorde. 300 metros outdoor, 300 metros, recorde mundial do 300 metros em pista coberta. Fui um monte de recorde. Em 1989, você era o primeiro do mundo no 200. Exato. Em 1989 eu não perdi uma prova. Você era o primeiro lugar do mundo no 200 metros. Isso, eu corri 200 metros umas 40 e tantas vezes e ganhei todas elas. Tanto é que a Newsweek, uma revista americana, ela colocou na capa da Silva, Almost Perfect. Eu falei, cara, beleza, já que é o quase perfeito, tá bom, para mim tá ótimo. E 90 eu tinha que ter descansado, até para aproveitar essa queda natural, fisiológica, e 91 retornar, e 92 chegar no meu pico de novo, com uma medalha olímpica, o ouro olímpico. E a gente errou, a gente errou, Barcelona, a gente errou. Nós fomos para San Sebastián, e eu voando, mas voando, eu dava um passo assim, eu dava um passo aqui, meu passo era quase que um negócio de louco, dava um resultado, dava um passo era um resultado. E eu me machuquei, a musculatura estava mesmo cansada, eu me machuquei e acabei não tendo a chance de recuperar a tempo de, em 91, poder fazer vir recuperando, vir fazendo, construindo mais uma vez o caminho para chegar bem em 92. 91 eu tive que fazer, 90 eu recuperei, fiquei muito tempo sem competir. Aí em 91 eu voltei a treinar para recuperar, e 92, quando eu deveria estar entrando na melhor fase, eu estava ainda recuperando. E foi quando eu terminei a prova em 4º lugar, e eu chorei muito por conta disso. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer uma única escolha, seria não ter ido a San Sebastián e ter ficado em San Diego, me divertindo, indo para Las Vegas, ficar de bobeira um pouquinho, jogar vôlei de praia, me divertir na praia com os amigos, fazer mais voo livre, que é uma coisa que eu gosto de fazer, jogar mais golfe lá ali próximo de Black Beach, que tem um campo de golfe maravilhoso, onde acontece inclusive o ATP Tour. Enfim, eu teria feito outras coisas, teria me divertido mais, como diz a música.
teria amado mais, brincado mais, por aí. Corrido menos. E corrido menos. Nesse ano, sim. Robson, vou dar um salto aqui, antes da gente falar na medalha de 96. Algumas pessoas que estão nos acompanhando, Mauro Gil, Eliezer, algumas pessoas do Esporte do Paraná aqui. Em 2007, a gente teve a honra de receber você como nosso embaixador nos Jogos, nas Olimpíadas Escolares, lá em Poços de Caldas, quando a gente foi apresentado. E você foi mais ovacionado por ter ganho a Dança dos Famosos em 2006, porque você, na verdade, foi o primeiro homem a vencer uma edição da Dança dos Famosos. Exato. E lá a gente teve, durante 13 anos dos Jogos Escolares, das Olimpíadas Escolares, a oportunidade de tentar implantar alguma coisa que fortalecesse o professor de educação física nas escolas e desse oportunidade. Bruno Souza, também atleta olímpico, aqui, mandando um abraço para você. Fala, Bruninho. Como é que você está enxergando, e a pergunta que veio assim, como é que você está enxergando esse futuro do atletismo escolar no momento que as nossas gerações elas estão muito mais voltadas para o digital? Até independente desse momento da pandemia, essa pandemia acho que fortaleceu isso, agravou essa questão. Como é que você vê esse futuro do desenvolvimento do atletismo nosso? Porque a gente temos, a cada Jogos Olímpicos, um medalhista, tivemos no salto com vara no Rio, tivemos Maureen em 2008, vamos tendo isoladamente, mas o futuro, como é que você enxerga? O atletismo sempre foi um esporte que produziu, para o número de jovens que começam o atletismo, ele sempre foi um esporte que produziu poucos finalistas olímpicos. Vamos falar de finalistas olímpicos, né? Que a medalha, cara, eu fico tão feliz em saber que eu faço parte tô num panteão de 3% de atletas que conseguem uma medalha olímpica individual. 3% da população. De 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Mais de 7 bilhões de pessoas e mais no universo olímpico que você encontra mais de 8 mil atletas vindo para competir, para tentar a sorte. E aí você tem, eu tive a honra de estar representando o meu país com a certeza de estar numa final olímpica. Eu já sabia que eu ia para a final. Eu já estava na medalha, eu queria a medalha. Sempre fui fominha de medalha. Mas o que eu acredito é que o atletismo brasileiro, ele tem como grande característica o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da figura humana, tá? Isso é muito legal, isso é muito importante e faz uma diferença enorme, danada. Mas ele precisa desenvolver o atleta. Eu digo isso e repito isso, se você não estiver respirando o mesmo ar que o recordista mundial, fica difícil. Se você... mas quem é o recordista mundial? É o Usain Bolt? Cara, mas agora o Negrão não está mais treinando, já está numa outra onda. O negócio dele agora ele passou pelo futebol e agora ele quer gerenciar a vida dele. Cuidar da filha, que nasceu agora, né? Nasceu a filha dele esses dias. Exatamente, quer cuidar. Inclusive, estavam até separados, voltaram e tiveram uma filhinha. Isso é um grande barato. Teve aqui pelo Brasil, aconteceram alguns problemas. Mas, enfim, ele agora quer curtir a vida. Vamos aprender com quem fez. Vamos entender o mecanismo. A gente tem que lembrar também que o brasileiro, por suas características, nós somos diferentes. Nós somos mais paternalistas. A gente é muito bonzinho, a gente é muito legalzinho. Vou dar um exemplo. Eu sempre disse, eu não quero treinar atleta brasileiro porque eu treinei muito. Eu sempre treinei muito, mas sempre. Se eu perguntar para o Cavaleiro, o Robson treinava, loucura. Eu sempre treinei muito. Agora, aquela história, eu me sentia cansado, eu mandava Beto, não vou aparecer não, cara, eu tô cansado demais. Ele fala, opa, respeita.
A gente tinha a gente tinha essa conexão, é muito, muito legal isso, mas sempre treinei muito. E eu não vejo o atleta brasileiro hoje treinando, não que seja necessário hoje mais, até por conta da fisiologia do esporte, que mudou muito. Hoje é comprovado que o descanso ele faz parte, mas ele faz parte de uma forma muito mais integral do que o próprio treinamento. Tem muito agora da alimentação que faz a diferença, enfim. Só que no meu caso, tudo era muito empírico. A gente não tinha internet, não tinha nada. A gente era de telegrama, fax era coqueluche. Para você saber alguma coisa de um atleta, você tinha que estar em loco. Hoje você vê aqui pela tela, mas ver pela tela é uma coisa, estar lá é outra. Uhum. Você pode perguntar a qualquer um dos nossos meninos velocistas hoje. Uma coisa é você fala assim, o Rony, esse Coleman aí, cara, pô, ele é pequenininho, dá para ganhar. Mas chega lá, tá do lado do cara, pô, saiu, caraca, mano, o que é isso? Eu lembro que Ben Johnson, Ben Johnson eu ganho com o pé nas costas, até porque olha o tamanho do cara. Quando a gente chegou na Olimpíada em 88, bom, deu o tiro, eu falei, cara, é o cara, maluco. Bom, foi embora, 9,79, recorde mundial. Tava bombado, mas correu, entendeu? E é uma das coisas também da qual eu me orgulho, de ser um cara limpo. Limpo na pista, limpo fora da pista, limpo nas minhas decisões, limpo no meu organismo. Eu sou um camarada que absolutamente drug free. Esquece, cara. Então, sofri muito porque algumas pessoas falavam assim, cara, não é possível. E aí corriam atrás e falavam assim, cara, esse cara aí faz alguma... E eu sempre fui de treinamento. A palavra de ordem era essa. Mas no nosso esporte, para a gente crescer realmente, o que vai mudar, inclusive nesse momento que a gente está vivendo de conexão, são as troca de conhecimento mais próximas, conversas, seminários, trazer, não para ser responsável pelo time pela seleção brasileira, não, mas trazer para que ele conte de que forma ele chegou, o caminho que ele fez, até para a gente não incorrer nos erros que as gerações passadas incorreram. Estar no local e respirar os mesmos ares. Entender uma coisa importante que é, cara, você chega, por exemplo, estão no verão agora. Você chega na Itália agora para treinar, coisa maravilhosa. O ar é outro. Quando você chega no aeroporto, o cheiro é outro. Você vai para os Estados Unidos, aí você vai, por exemplo, vai competir no Texas, vai competir em Eugene, lá no Prefontaine. O cheiro, o aroma é outro, o odor é outro, sabe? Isso entra no atleta de uma forma muito intensa. Os meninos que estiveram no último campeonato mundial e que foram campeões mundiais no Mundial de Revezamento perceberam isso. Uma coisa é você ser campeão mundial no revezamento numa competição que ainda está começando. Ela está engatinhando. Ela fez a sua segunda ou terceira edição agora. Muita coisa está se ajustando. E outra coisa é você estar num campeonato mundial que já tem uma longa estrada. Ele começou em 83. Então, os nomes que passaram, e cada nome que passou deixou ali a sua marca registrada, inclusive os nossos. Então, o conhecimento não é o saber como é que você se dirigiu até o call room e depois entrou na pista de manutenção do aquecimento, depois entrou na sala de chamada, câmara de chamada, depois entrou para a pista. Não é isso. Porque esse é um caminho que todo mundo vai fazer, inevitavelmente. Sim. Mas o sentimento, como é, de que forma você pode melhorar isso, de que forma você pode ter uma representação que eu lembro, exemplo, eu lembro de chegar na pista e o pessoal fala assim, putz, vou ter que correr pra caramba hoje. E essa é uma filosofia que eu aprendi com o Nelsinho. Eu lembro de uma frase dele dizendo assim, cara, fulano de tal não perca.
Fabiane Moraes, 100 A metros com Fabiane barreira. Moraes, isso. 100 com barreira, a Fabiane que me convenceu a treiná-la. Eu falei, Fabi, eu sou um cara, eu sou old school. Sabe o que é old school? É aquele cara que, putz, você vai arrastar pneu, você vai carregar pedra nas costas, você vai... É um treinamento que não tem negocinho de aplicativo, não. Vai doer. Não, mas eu tô preparado. Falei, então tá bom, cara, vamos lá. E a gente começou de maneira devagarinho e tal. Ela foi entendendo, foi fazendo. E aí, de repente, ela começou a achar que o jeito dela era o melhor. Quando o atleta começa a achar que o jeito dele é o melhor, opa, tem uma coisa errada. Uhum. Aí ligou o sinal amarelo. A gente conversou a primeira vez, uma conversa bem temperada, muito tempero. Eu falei, você entendeu? Ah, entendi, isso aqui, beleza. Eu falei, isso não pode se repetir, cara. Até porque eu preciso confiar em você, e eu confio, mas eu confio plenamente. Eu estava preparando ela para chegar à final olímpica agora. Ela ia chegar, ela ia estar na final olímpica correndo 100 com barreira. O que ia acontecer ia depender do momento, mas ela ia levar na bagagem tudo que eu entendi, que eu aprendi e que eu conheço como medalhista olímpico, individual. Tudo. E eu fui preparando. E aí chegou num determinado momento que voltou. O negócio voltou, regrediu, ela quis fazer. E aí eu falei assim, olha só, eu te amo, cara. Você é a menina dos meus olhos. Se eu pudesse pegar você e carregar você até a final, até a linha de chegada, e te botar a medalha, eu faria. Mas eu só posso fazer isso se você, literalmente, botar uma venda, me dar a mão e vir comigo. Se você não fizer, brother, não vai rolar, porque não tem essa relação técnico-atleta, ela não pode ser paternalista. Ela tem que ser dura, ela tem que ser precisa e tem que ser de confiança. Não de meu papaizinho, não é isso. Até porque eu não quero. Eu já tenho uma filha e minha filha não quer fazer atletismo. Porque ela sabe que o pai dela é duro na queda. Ponto. E aí eu falei para ela só, você vai treinar então com um fulano que ele já te passa uns treinamentos por fora, que eu já estou sabendo. E quando isso acontece, cara, é melhor parar. E aí a gente parou, a amizade continua, ela é a minha menina dos olhos, eu continuo torcendo por ela e ponto. Não posso e não vou ser pai de atleta. Ah, mas pode fazer a gente... Não pode. Pô, mas tá discutindo comigo? Brother, eu tô indo embora. Tchau, cara, eu vou pra cá. O dia que eu tiver na mão um garoto que acredite cegamente e diga assim, olha só, eu quero. Eu vou olhar para ele. Eu já tive umas 2 ou 3 meninos maravilhosos. Eu falei, isso é olímpico, isso aí eu vou pegar para treinar. E aí lá pelas tantas o garoto, pô, isso é meio difícil, né? Eu falei assim, eu nunca disse que seria fácil. Agora, vem que você consegue. Eu acho que falta querência, né? A administração do atletismo é boa, tá? A gestão é boa, ela é satisfatória, mas na pista o que está faltando é esse entendimento mesmo de cruzar, de quebrar os muros que levantaram, porque eu não sei, muros que o Joaquim já tinha quebrado, o João Carlos Oliveira já tinha quebrado, eu já tinha quebrado, e de repente estão levantando de novo. E eu vou dizer um culpado, não é nem culpado, uma das coisas que deu esse recorde do 100 metros já era para ter caído há muito tempo, há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, já era para ter caído. O que está retardando a quebra do recorde é o próprio recorde. A Globo fez um programa para dizer, seguinte, 10 segundos, a barreira. Meu irmão, não tem chave, é mindset, é na cabeça. Isso entrou na cabeça do cara, ele fica com 10 segundos na cabeça. E quando ele fica com 10 segundos na cabeça, o limite dele é esse. Já sentei com cada um, já falei para cada um deles, falei, meninos,
cara, vocês são muito melhores que 10 segundos. Porra, corram, cara. É só correr. Porque o resto é treino, é detalhe. Só isso. Robson, eu escutando você, a gente já conversou outras vezes pessoalmente, você, atleta olímpico, medalhista pan-americano, recordista sul-americano, vencedor da Dança dos Famosos, eliminado na Fazenda, Ator. ator, jornalista da Globo, passou pela Record, passou pela Fox, etc, etc. Como técnico, é professor de educação física, ainda hoje segue ministrando as tuas atividades e aulas de educação física. Você sempre foi um cara muito direto, muito positivo, muito, vamos dizer assim, muito pesado nas tuas observações para quem não está acostumado. Papo reto. Você acha que essa tua forma de ser fez com que você passasse, como passou por diferentes projetos, ou esses projetos também fizeram parte de um desejo teu de crescimento pessoal? Ou como é que você encara toda essa tua carreira, essa longa, em diferentes atividades? Necessidade de aprender. Eu sempre fui... Eu tive uma... Eu fui casado com a Rosicléia Campos. Né? Nós vivemos juntos durante muitos anos. E eu lembro de uma coisa que ela me dizia, que ela falou, Ró, é incrível, você é autodidata, você aprende as coisas assim, cara. Você pega, você vai, estuda e aprende, faz. É inacreditável. E eu falei para ela, eu disse para ela o seguinte, essa minha necessidade de aprender é que me faz ser dessa forma. Eu só estou aqui hoje, eu estou com 2 telas de computador ligado, estou com 2 telefones aqui, eu estou com um plugado aqui numa coisa, eu estou com você aqui, eu estou com outra aqui vendo negócio de jiu-jitsu, outra aqui eu estou vendo negócio de Krav Maga, porque eu tenho que levar um pouco desse conhecimento para os meus alunos, que é uma turma mais nova, mais jovem, é tudo ensino médio. Por quê essa minha ligação com o ensino médio? Porque lá é que estão as novas linguagens, é lá que a gente vai aprender essas novas linguagens, esse novo jeito que vai ser o atletismo, que vai ser o esporte no mundo geral, que vai ser a vida daqui para frente, que vai ser tudo. É lá que estão as respostas. Nós somos alunos nesse novo universo. Esse desejo de aprender é que me fez passar por tantos veículos. Infelizmente ou felizmente, eu tive a sorte, né, de estar passando por eles e deixando um pedacinho e pegando uma parte grande, né, que é o conhecimento. Hoje eu conheço tudo de televisão? Não, eu conheço boa parte do que acontece em televisão. Hoje eu tenho uma net, uma rede de amigos e pessoas com as quais eu posso contar, de repente precisar fazer, por exemplo, um trabalho como esse, de lives. Até tenho, acho que seria super legal. Tenho amigos que são fantásticos, como o próprio Lars Grael, que estava no início da nossa conversa, e se continua aí, ele sabe, nós somos remanescentes de uma geração que nós estivemos nos mesmos Jogos Olímpicos e conquistamos o mesmo número de medalhas nos mesmos Jogos, que foi em Seul e Atlanta, bronze. Então, assim, trabalho em equipe. Então, isso para mim, essa é a resposta mais exata que eu posso ter para essa minha sede de aprender. Mas eu não quero aprender qualquer coisa. Para mim não serve qualquer coisa. Olha, vai ter um curso assim, assensado, vai lá. Não. Primeiro curso do Comitê Olímpico Brasileiro de Gestão Esportiva eu estava. Fui lá, sentei, falei, quero ser o primeiro sentado aqui na frente. E ficamos num hotel ali no Flamengo, foi bacana e tal. Fizemos o curso, um curso que durou uns 4 ou 5 dias. Presencial, importante. Uma outra coisa que eu reputo como importante, a presença. O mundo virtual é importante, vai fazer a diferença, claro que vai fazer, está fazendo agora a diferença, mas por conta da pandemia. O importante é você conseguir apresentar para as pessoas resultados de coisas que você apresenta pessoalmente. Você não dá a mão virtual, não abraça virtual, não dá para fazer isso, é diferente. Mas eu diria que essa minha necessidade de aprender, ela me levou a vários veículos.
Até mesmo a dança dos famosos não era, eu não tinha, não queria aprender a dançar, cara. Honestamente, eu não estava afim de aprender a dançar, mas acabei aprendendo a dançar. Mas quando entrou para dançar, entrou para ganhar. É aquela história, é o atleta, é o espírito. Eu entrei e eu comecei a estudar as danças, estudar os passos, estudar quem fazia, de que forma fazia, respirar. Eu fui à Argentina para respirar um pouco para respirar um pouco desse ar portenho. Eu precisava entender isso. Fomos ali para Buenos Aires. Então, cara, tudo faz parte de um plano muito maior, que é você chegar na idade que nós estamos, podendo escolher coisas para fazer. Hoje eu escolho. Eu estou hoje num projeto que é muito legal, que é o Viva a Longevidade, que é um projeto do Bradesco, que eu sou embaixador de qualidade de vida através da atividade física. Uhum. Maravilha. Mas esse é um projeto que pode ir para qualquer instituição, porque eu escrevo e faço os meus vídeos, mando para os caras, eles colocam no ar, tá lá, vivalongevidade.com.br. Vai lá, eu tô lá como embaixador. É lindo, é um espaço maravilhoso que eu gosto de fazer. Eu amo fazer. Meu amigo, a gente está chegando ao fim, teria milhões de histórias para a gente contar. Muita. Nós vamos colocar isso aqui, parte 1, depois a gente vem e faz uma minissérie. Boa! Robson, eu queria duas coisas tuas. Uma, se você pudesse, a gente tem pedido aos nossos amigos que indicasse uma cidade para as pessoas irem conhecer. Lógico que não seja nem a tua nem a minha, porque essas não valem. E um livro que não necessariamente livro esporte, que você pudesse indicar para as pessoas que estão nos acompanhando. Cidade para você conhecer. Eu tenho duas cidades que eu gosto muito. Vai nas duas. Budapeste, que é maravilhosa, é uma cidade incrível. E tem Barcelona. Barcelona é uma cidade que, sabe, o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro ficou com ares de Barcelona em 2016. Igual, cara, ares de Barcelona, era incrível. A Vila Olímpica, tudo. Eu participei pouco eu só participei mesmo do processo de você buscar os votos. Eu fui à África. Das candidaturas. Eu fui à África, passei pelas tanto de cidade, conheci os 54 chefes de delegações dos países, dos comitês olímpicos da África, conheci os caras todos, conversei com eles todos, conversei, cara, então assim, Barcelona e Budapeste, para você, assim, se deliciar com a história. Agora, quer cultura, vá a Paris, vá conhecer Paris, a Cidade de Luz. Mas eu quero pôr a farra. Então vai continuar na Espanha mesmo, que ali é farra puro o tempo todo. Inclusive Ibiza. E um livro para ler, cara, eu indicaria, tirando todas as coleções que o Comitê Olímpico Brasileiro lança, tá? Que são fantásticas, com as histórias maravilhosas do esporte, tudo que o Comitê Olímpico lançar, coloca na tua estante, que vale a pena, são bem ilustradas, todas muito bacanas de ver. Mas aí eu gosto muito de histórias de pessoas que trazem frases, né, célebres. Winston Churchill, a história dele é muito legal de você ler, porque ali você aprende e entende como você consegue, durante um período de guerra, você consegue ser diplomático, ser flexível e ser um camarada que, ao mesmo tempo, mesmo sendo diplomático e flexível, consegue colocar a sua marca nas palavras diretas, porque é o meu jeitão. Palavras direto e reto. Se você não for por aqui,
vai dar ruim para você ali na frente. Ah, você está indo por aqui? O caminho é esse, mas cuidado com o fulano digital. Quer que eu ajude? E ele entrava no circuito. Winston é um livro grosso, um livro pesadão de 1.700 páginas, mas que vem muito e está muito relacionado a um período da história que eu reputo como muito importante, que é a Segunda Guerra Mundial. Extremamente importante, que é uma guerra diferente da primeira. A Primeira Guerra Mundial era uma guerra territorialista. A Segunda Guerra tem muito disso, mas tem mais o peso a sombra do socialismo e do capitalismo, da bomba atômica, qual é? E a guerra só cessou porque Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas, e o americano falando assim, ó, galera, bota o rabo entre as pernas aí e cai fora, porque senão o negócio vai ficar ruim para vocês. E também porque depois que os caras tomaram a Normandia, lá em cima no norte, os soldados alemães se arrebentaram, porque foram querer invadir a Rússia lá por cima e sentiram na pele o frio. E o Churchill avisou, falou, não vá guerrear com os caras no inverno lá em cima. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim para vocês. Papo reto, os caras morreram congelados. E aquela história. Tudo isso ilustra uma fase riquíssima da história humana. É antropológico. E a gente precisa ter isso, a gente precisa conhecer isso, até mesmo porque teve também participação dos brasileiros nisso. E o Churchill estava lá dando o seu pitaco. Meu amigo, minha mãe de 81 anos está lendo Winston Churchill, a história escrita por Tony Blair. Me ligou hoje. Ela está lendo esse livro, foi presente nosso de Natal. Meu querido amigo Robson Caetano, eu acho que tem muitas histórias que vão ter que marcar a parte 2, parte 3. Eu quero agradecer o teu carinho, o teu profissionalismo, a tua amizade de sempre. Me coloco aqui à disposição tua, se você precisar de alguma coisa aqui em Curitiba, que eu possa te ajudar. E agradeço aí aos amigos, Nando, a Ivete, General Brasil, o Gaúcho, o Aguinaldo lá de Maringá, pessoas que nos acompanharam e mandaram seus comentários, algumas perguntas sobre o futuro do esporte escolar, nem a gente sabe como vai acontecer. O COB acabou de suspender os jogos escolares esse ano, o Rodrigo Bonato, Zezo Fabres, pessoas, a Diana lá do Ceará, que mandou um abraço a você também, tua amiga. Beijo, Diana. E dizer que a gente está aqui torcendo sempre por você. Você é um cara que nos representa, você é um cara que é um ídolo de todas as pessoas, como você falou, o Record tem 32 anos e as pessoas ainda sabem e veem em você o nosso representante olímpico. Um beijo para você, um beijo a todos, obrigado a todos. Obrigado pelo carinho, negão. Um abraço, fique com Deus. Meu piá, beijo para ti, meu irmão. Pronto, saímos do vivo. Foi bom, não foi? Papo bom, eu gosto. Eu falo pra cacete, né? Se deixar, eu... É isso aí, cara. Aí. Não, e tem...